Bem, pessoal, bem-vindos ao Resoluções.com. Vamos agora à resolução de mais uma questão extra mandada por um de nossos alunos da A Mentoria Enem de Matemática. E, bem, vamos à questão. Uma indústria farmacêutica promoveu uma pesquisa acerca dos efeitos colaterais provocados por duas novas substâncias medicamentosas, A e B. Os resultados obtidos indicaram que a substância A provoca efeito colateral em 8% dos casos, enquanto que a substância B provoca efeito colateral em 10% dos casos. Considere que os eventos correspondentes à ocorrência de efeitos colaterais decorrentes do uso dessas substâncias sejam independentes. A probabilidade de haver efeito colateral em uma pessoa submetida ao uso de ambas as substâncias é... Bem, pessoal, o que acontece? Acontece que uma pessoa vai usar tanto a substância A quanto a substância B ao mesmo tempo, e ele quer saber qual é a probabilidade dessa pessoa ter simplesmente efeitos colaterais. Mas perceba o seguinte, existem 4 situações. Existe a situação em que você não tem efeito colateral pela substância A e não tem pela substância B. Existe a situação em que você tem pela A e não tem pela B. Existe a situação em que você não tem pela A e tem pela B. E existe a situação em que você tem efeito colateral pela A e tem efeito colateral pela B. Ou seja, perceba que a gente tem um total de 4 situações possíveis em que a gente teria que calcular pela multiplicação das probabilidades, certo? Mas perceba que dessas 4 situações, você tem 3 em que você tem a ocorrência de efeitos colaterais. Aqui a gente tem 3 com efeitos colaterais. E a gente tem essa daqui em que não temos efeito colateral, sem. Certo? E aí acontece que, qual seria a forma mais eficiente da gente calcular a probabilidade de haver efeito colateral? Bem, a melhor forma da gente calcular seria por meio da seguinte questão. Bem, como a gente ou tem efeito colateral ou não tem, perceba que 100% das vezes, a gente tem essas 4 situações. Porque você ou tem efeito colateral ou não tem. Ou seja, 100% das vezes menos as vezes em que você não tem efeito colateral é exatamente as vezes que você teve efeito colateral, certo? Então, 100% menos as vezes que você não teve efeito colateral, certo? E bem, qual é a porcentagem de vezes que você não teve efeito colateral? Bem, para que você tenha efeito colateral advindo da substância A, representa 8% dos casos. Ou seja, para você não ter efeito colateral advindo da substância A, você teria que usar o dado 92%, certo? Porque se 8% tem efeito colateral, 92% não tem. E já pela substância B, você tem que 10% tem efeito colateral. Se 10% tem efeito colateral, significa que 90% não tem. E aí, bem, a chance de você usar a substância A e a substância B simultaneamente sem apresentar efeito colateral vai ser a multiplicação de 92% vezes 90%. E aí, bem, a gente consegue simplificar esse 0 e esse 0 aqui. E bem, quanto é 92 vezes 9? Isso vai dar 920 menos 92, que vai dar 900 menos 72, que dá 828. Isso vai ser 828 dividido por 100 vezes 10 dá 1000. E bem, pessoal, 828 sobre 1000, a gente consegue cortar um zerinho e voltar a uma casa decimal. E aí vai ficar 82,8 sobre 100. Ou 82,8%. E aí com isso, perceba que a gente vai ter que a nossa conta vai ser igual a 100% menos 82,8%. O que gera pra gente um total de 17,2% dos casos. Então,
Os casos em que teremos efeitos colaterais representam 17,2% dos casos, ou seja, a probabilidade da gente ter efeito colateral é de 17,2%. A alternativa correta é a alternativa letra C. Espero que vocês tenham entendido.